Olá de novo, o meu nome é Alice Mosca e sou sócia-gerente da AIM. Hoje venho-vos falar novamente de riscos. Venho-vos falar dos riscos à imparcialidade. Ora, como sabem, a imparcialidade é um dos pilares da nova norma 17.025 e, portanto, a norma requer que todos os riscos à imparcialidade possam ser levantados pelo laboratório. Então, que riscos são esses? Bom, por um lado, os riscos associados às atividades do laboratório. Por exemplo, a dependência dos clientes, dependência excessiva de um cliente único muito importante, a que nós não conseguimos dizer que não com receio de perdermos um determinado contrato. Ou, por exemplo, a existência de pedidos com prioridade. Não é que os pedidos com prioridade não possam existir, eles de facto podem existir, mas temos que salvaguardar que todas as amostras que entretanto recebemos no laboratório não são, ao serem ultrapassadas por estas amostras que têm prioridade, não comprometemos a sua integridade, por um lado, nem os prazos de resposta ou os contratos que efetuámos com os clientes que as puseram no laboratório. Depois temos, por exemplo, as promessas comerciais. Os departamentos comerciais às vezes são terríveis. Os departamentos comerciais nos laboratórios fazem com cada promessa, então em termos de prazo de resposta, e muitas das vezes depois o laboratório vê-se aflito para conseguir cumprir com esses prazos de resposta. O que significa que há pressões, ou pode haver pressões, por parte do departamento comercial, no sentido do laboratório dar os resultados com mais celeridade e, por exemplo, deixar para trás algumas das ferramentas de controle da qualidade, por exemplo. Portanto, isso é claramente um risco à imparcialidade. Depois temos ainda os riscos associados aos relacionamentos do laboratório. O facto de nós termos um departamento de produção ou um departamento de consultoria na entidade onde o laboratório está inserido pode trazer conflitos de interesse, de facto. Mas também podemos ter conflitos de interesse, ou melhor, riscos associados à imparcialidade, por exemplo, pela existência de um excesso de familiaridade com o cliente e com o laboratório. Às vezes clientes que têm um relacionamento há muito tempo com o laboratório, de facto podem constituir um risco à imparcialidade, que pode funcionar para os dois sentidos. Ou, por exemplo, porque eu priorizo as amostras desse cliente, ou pelo contrário, como tenho tanto à vontade com esse cliente, eu vou fazer as outras amostras e depois, quando tiver tempo, faço as amostras deste cliente. Portanto, em qualquer situação, isso pode constituir, de facto, um risco à imparcialidade. Depois temos também os riscos associados aos relacionamentos do pessoal. E esses relacionamentos podem ser relacionamentos internos, dentro do laboratório. Por exemplo, o facto de termos uma pessoa que acumula funções em departamentos que podem trazer conflito de interesses, ou podem ser relacionamentos externos, atividades que os nossos colaboradores exerçam fora do laboratório. Por exemplo, um colaborador que, até com o consentimento do laboratório, obviamente, faz consultoria fora das horas de expediente e que faz consultoria num cliente do laboratório utilizando resultados que ele produz no nosso laboratório. Isso, obviamente, é um conflito de interesses. Sempre que sejam identificados riscos à imparcialidade, e atenção que o facto de existirem estas relações não significa necessariamente que existam riscos à imparcialidade, mas devem ser escrutinadas no sentido de avaliar se eles existem ou não. Portanto, sempre que sejam identificados riscos à imparcialidade, o laboratório tem que implementar ações que visem ou eliminar ou, pelo menos, minimizar o risco. Ora, eu tenho visto que os laboratórios utilizam a matriz de riscos para fazer a priorização das suas ações relativamente aos riscos em geral, e está correto, mas em particular também aos riscos à imparcialidade. E inclusivamente o OGC 001, o Guia Interpretativo da Norma, que foi publicado pelo IPAC, recomenda nos riscos à imparcialidade que os laboratórios recorram à matriz de risco. Ora, recorrendo à matriz de risco para priorizar as minhas ações, eu posso, peço desculpa pela redundância, mas correr o risco de aceitar passivamente um risco à imparcialidade, porque fazendo a avaliação através da matriz de risco, o nível, e cruzando, portanto, a probabilidade de ocorrência com o impacto que o risco vai ter no laboratório, posso chegar à conclusão que é um risco com um nível muito baixo e, portanto, eu, para riscos com nível baixo, aceito pacificamente
o risco. Ora, no caso dos riscos à imparcialidade, isso não pode acontecer. Todos os outros riscos eu posso definir que para níveis baixos eu não atuo ou partilho o risco. No caso específico dos riscos à imparcialidade, eu obrigatoriamente tenho que implementar uma ação que visa ou minimizar ou, preferencialmente, eliminar o risco. Portanto, cuidado com a tentação de utilizar a matriz de risco no sentido de aceitar passivamente o risco à imparcialidade. Isso não pode ocorrer. Nos outros riscos, tudo bem, nos riscos à imparcialidade, de facto, isso não pode ocorrer. Outro problema que eu às vezes vejo nos laboratórios é a dificuldade em garantir que os riscos à imparcialidade são identificados de forma continuada. Os laboratórios muitas das vezes interpretam a questão da forma continuada com a monitorização periódica. São coisas diferentes. Eu não posso, por e simplesmente, admitir um funcionário, por exemplo, e esperar até à revisão do sistema de gestão para monitorizar o risco associado à admissão desse funcionário. Porquê? Porque imaginem que esse funcionário até é familiar direto do meu maior cliente. Isso obviamente que traz um risco à imparcialidade. Portanto, eu não posso admitir o funcionário no princípio do ano e ficar à espera até ao final do ano para atuar face a esse risco quando fizer a revisão do sistema de gestão. Portanto, os laboratórios têm que ter ferramentas que lhes permitam identificar os riscos à imparcialidade sempre que potencialmente eles possam ocorrer. E, portanto, isto é uma obrigatoriedade da norma e é um bocadinho diferente do que acontece com os restantes riscos, que esses sim podem ser monitorizados periodicamente, por exemplo, quando das auditorias internas ou da revisão do sistema de gestão. Bom, eu espero que de alguma forma este pequeno vídeo vos tenha sido útil para interpretar os requisitos da norma relativamente aos riscos à imparcialidade. Se gostaram do vídeo, ponham um gosto, compartilhem, sigam o nosso canal, sigam-nos no Facebook, no LinkedIn e deixo-vos o nosso contacto para algum esclarecimento que necessitem nesta área ou noutras áreas. Obrigado, até breve!